Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional com Deus, à luz da palavra. Eu te convido nessa manhã para você elevar juntamente comigo uma oração ao nosso Deus. E peço desculpas pela minha voz, porque eu louvei, eu gritei no culto que nós tivemos e foi tão forte, tão impactante a presença e a glória do Senhor que nós não conseguimos nos conter. E a nossa carne, ela é fraca, né? A nossa voz, ela é sensível, mas Deus, Ele nos enche com a presença dEle, com a glória dEle. E eu quero que nesta manhã você seja impactada com essa presença. Você que está me escutando nesta manhã, eu quero que você sinta aí aquilo que eu estou sentindo aqui. A presença do Senhor, a glória do Senhor. Muitos não creem que isso existe, mas é só quem experimenta a presença do Deus vivo, a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus é que sabe o quão sobrenatural e quão é a alegria tamanha e sem medida que sentimos quando o Senhor se faz presente em nosso meio. E eu peço que você leve comigo uma oração. Senhor Deus e Pai, eu te apresento a cada vida, a cada pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem, Senhor. E eu te peço neste momento, Senhor, que essas pessoas venham ter uma experiência contigo, Pai. Que aqueles que não creem, que não acreditam que o Senhor existe, mostra para eles, Senhor. Mostra para eles que a tua presença é real. Que o Senhor é Espírito e que podemos senti-lo. Não podemos vê-lo, porque seríamos fulminados. Tamanho é o nosso pecado. O quão pecador somos, que não podemos estar diante de Ti e ver a Tua presença, porque seríamos cegados da Tua luz, do Teu poder e da Tua soberania, seríamos fulminados. Mas o Senhor é tão poderoso, é tão lindo, é tão amoroso, que o Senhor enviou o Seu Espírito Santo para nos consolar, para manifestar a Sua presença. E é uma presença linda, é uma presença que nos traz paz, é uma presença que nos traz alegria, é uma presença que renova as nossas forças, é uma presença que faz com que venhamos a esquecer todos os problemas, todas as dificuldades e olhar para Ti, para a Sua grandiosidade, pelo Seu amor. Ah, Senhor meu Deus, que essas pessoas possam sentir um pouco daquilo que eu tenho sentido, Pai. Ah, Senhor, que elas possam ser tocadas de uma forma sobrenatural e impactante, Senhor. É o Teu Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. Então toca nesta manhã no mais profundo de cada coração, Senhor, e que as pessoas possam testemunhar de tudo aquilo que o Senhor vai estar fazendo neste dia, Senhor, tudo aquilo que o Senhor vai estar operando nessas vidas, Senhor. Manifesta, Senhor, a Tua glória, a Tua presença neste dia, Pai. Ministra a Tua palavra aos corações. Traz vida àqueles que estão mortos, aqueles que estão sedentos da água da vida, Senhor. Vem trazer a água, porque Tu és um manancial de águas vivas a jorrar. Então jorra nessa manhã. Jorra, Pai, aos sedentos. Sacia a sede daqueles que necessitam da água da vida, que só o Senhor pode nos dar. Fica conosco, Espírito Santo, se revela aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pegue a sua Bíblia, vamos estar abrindo na carta aos Romanos. Vamos continuar lá no versículo 13. Diz assim: a liberdade e a caridade. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão.
Então, Paulo aqui, ele dá continuidade ao que ele iniciou nesse capítulo, 14, falando da importância de não julgarmos uns aos outros. Por quê? Porque nós seremos julgados no tribunal de Cristo e não cabe a nós julgar, mas somente ao Senhor Jesus, que é o juiz. Então, Paulo diz assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para este é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu coração, já não andas conforme o amor, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Então, Paulo aqui, ele está se referindo, a algo que era costume da religião judaica, que era em relação à comida. Por quê? Porque certos alimentos o povo judeu não ingeria, como, por exemplo, o porco. Porque o porco, para o povo judeu, é uma carne imunda. Então, nos costumes do povo judaico, a pessoa que comia porco, se tornava imunda como o animal. Então, o povo judeu julgava aqueles, que costumavam, comer, consumir esse tipo de carne. Então, Paulo aqui ele está dizendo, que não se deve aqui por causa da comida se contristar o teu irmão. O quê? Do povo judeu apontar o dedo e falar para o irmão que não era certo ingerir aquele tipo de alimento, Então, Paulo aqui diz que não se deve, julgar o irmão pelo que ele comia, Então, ele diz aqui, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então, isso era um ensinamento para o povo judeu, que eles não deviam apontar o dedo e julgar o irmão, julgar a pessoa pelo que ela comia, Porque para eles aquilo era errado, aquele tipo de comida, aquele tipo de carne não deveria ser consumida. Mas os demais povos, os gentios, ingeriam este alimento. Mas quem era, Paulo aqui coloca, quem era o povo judeu para julgar e apontar o dedo, para com o irmão, E que eles deviam dar, sim, o bom testemunho, amando o irmão e não apontando o dedo e julgando pelo que era costume deles, E diz aqui, então, Paulo, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu, Falando do irmão, porque Cristo morreu por todos nós. Então, não cabia a ele julgar o irmão, porque o irmão consumia aquele tipo de alimento, aquele tipo de comida, E diz ali, não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, ali o povo judeu estava entrando em contenda ali com o povo gentil, Assim como o Paulo admoesta a igreja de Roma também em relação a isso. Por quê? Porque a igreja de Roma tinha, cristãos ali, e ali era a junção do povo judeu com o povo gentil. Então, Paulo ali, ele está alertando a igreja de Roma em relação a isso, porque o povo judeu tinha um costume, uma doutrina, a qual eles não ingeriam certos alimentos, certas comidas. Mas quem era eles para apontar o dedo e julgar os demais ali, O povo gentil, que tinha por costume ingerir certos alimentos, que para o povo judeu era pecado. Então, Paulo aqui está deixando bem claro, que importava que os irmãos amassem uns aos outros e não julgassem, por comida ou por bebida. E diz ali, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros,
Então, olha o ensinamento que Paulo está deixando aqui à igreja de Roma, né? Que eles não tinham que ficar contendendo em relação à comida, ao que, né, o que o povo judeu achava que era certo em relação ao alimento, né? Mas que eles deviam seguir, como Paulo diz aqui, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros, né? Então aqui que eles deveriam parar de contender, né, por coisas pequenas como o quê? Como o alimento, como a comida, né? Mas sim que eles deviam, né, buscar as coisas que serviam para a paz e para a edificação uns dos outros. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, que eles deveriam parar de contender por pouca coisa, pela questão da comida, né? E sim buscar as coisas de Deus, porque Paulo ali diz ali no versículo 17 que o reino de Deus, ela não é comida e nem bebida, mas sim justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então Paulo diz aqui, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Então Paulo aqui, ele diz, né, que a igreja não deveria ser destruída, os irmãos não deveriam se destruir entre eles, né, por causa da comida, né? Não se deveria destruir a obra de Deus por causa da comida. E diz aqui que é verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo, né? Então aqui, para Paulo, não teria problema nenhum em relação à comida, porque para ele tudo era limpo, mas era mal aos olhos do homem. Por quê? Porque para o povo judeu era escândalo, né? O que os demais ali irmãos comiam era um escândalo para eles, né? E diz mais Paulo aqui: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Então Paulo aqui está dizendo da importância do testemunho, né? Então se era prudente ali, a orientação era não comer carne, digamos, né? Como, por exemplo, a carne de porco, que para o povo judeu era pecado. Então que sigamos ali, né? Não comer carne, nem a bebida, nem beber vinho. Por quê? Porque o vinho era uma bebida embriagante, né? É uma bebida alcoólica. Por quê? Porque era o vinho fermentado ao qual ele está se referindo aqui. Não o suco de uva, mas o vinho fermentado. Nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Porque Paulo está falando aqui do bom testemunho que o cristão deve dar, né? Então, o bom cristão não deve comer, no caso, ele estava se referindo na época, né? Hoje em dia nós ingerimos carne e não há problema nenhum nisso, mas na época isso era algo muito importante em relação ao que o povo judeu, né, cria. Mas em relação à bebida, né? Então que nós devemos dar um bom testemunho para quê? Para que o nosso irmão não venha tropeçar, se escandalizar ou se enfraquecer com o nosso mau testemunho. E diz mais: tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Amém? Então Paulo está dizendo aqui, né, que o povo cristão, eles deveriam dar o bom testemunho, né? E bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, que se a pessoa achava correto ingerir a carne, ok. Se achava errado, como o povo judeu, que a pessoa deveria olhar para si mesmo, né? E se ela achava que aquilo a condenava, né? Que ela deixasse de fazer. E diz assim: mas aquele que tem dúvidas se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então, se o povo cristão ali, né, tinha dúvida em relação à carne de porco, meu Deus, se eu ingerir a carne de porco, eu vou estar em pecado, como o povo judeu pregava, né? Então, Paulo diz aqui que se a consciência da pessoa, né, a condenava, então que ela não deveria fazer, né? Se tem dúvidas, se come, se você acha que está condenado, por não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado.
né? Então Paulo aqui deixa claro ali ao povo cristão que se eles tinham dúvida em relação, né, que para eles era pecado consumir aquele tipo de carne, aquele tipo de alimento, então que não consumisse. Amém? Se a pessoa achava que aquilo ali seria para a condenação dela, né? Mas para Paulo isso não era motivo para que a pessoa se achasse condenada por ingerir certos tipos de alimento, né? Mas Paulo diz a importância de dar o bom testemunho, principalmente em relação à bebida, né? Não ingerindo bebida alcoólica e inebriante, porque para não causar mau testemunho, escândalo ou fraqueza ao seu irmão. Amém? Em nome de Jesus, nós nos prolongamos aqui. Peço perdão, peço desculpas. Que você tenha um dia grandemente abençoado, que o Eterno derrame graça e misericórdia sobre a tua vida. E amanhã nós voltaremos com mais um devocional com Deus, à luz da palavra.